Asaf, no Salmo 73, 2, ele vai fazer uma declaração a partir daí, dizendo assim: quanto a mim, essa frase, quanto a mim, que Asaf diz, e aí ele sai de um polo e vai para o outro, ele sai do eterno e vem para o limitado, ele sai daquele que é santo, ele sai daquele que é todo poderoso e vem para aquele que não é nada, é pó, é cinza. Asaf sai do eterno e entra para falar dele. Quanto a mim, eu sou pecador, eu errei, eu falhei. E há uma coisa em Asaf que nós precisamos aprender. Meus irmãos, Asaf vai declarar e dizer: quanto a mim, essa frase quanto a mim, ela está falando muito mais do que foi dito. Quanto a mim, Asaf está dizendo: em momento nenhum eu vigiei. Sabe por quê? É possível nós termos uma vida com o Senhor, estarmos no Senhor, vimos, cantamos na igreja, fazemos parte de todo esse contexto. É possível que eu, ao decorrer da minha vida, da minha trajetória, eu não vigie com algumas coisas? Claro que é possível. Nós temos muitos exemplos do rei Davi. O rei Davi, com a sua falta de vigilância, ele destrói a vida do seu amigo e ele também destrói a sua própria família. Então, quando nós não vigiamos, estamos entrando por um buraco negro. A falta de vigilância nos levará a viver coisas que talvez a gente nunca preparou, que Deus nunca preparou para nós. Então, Igreja de Jesus, na caminhada, na trajetória, precisamos ficar vigilantes o tempo todo. Pastor, mas eu sou um eleito, eu sei, meu nome está no livro da vida, o meu também está, eu sei disso tudo, eu sei que o nosso nome está lá. Deus é soberano, Deus é poderoso, tudo está sobre o seu controle, Ele não perdeu o controle de nada, mas o crente verdadeiro tem responsabilidade sim, meu irmão. Não sobre sua salvação, mas ele tem responsabilidade de agora andar em vigilância, para que não caiam em tentação. Quantos irmãos nossos estão por aí, você vai conversar, você percebe: o que houve contigo, meu irmão? Eu acabei fazendo o que não devia. Eu sei, somos errantes, somos pecadores, mas se nós vigiarmos, se nós passarmos a ficar antenados naquilo que realmente, meus irmãos, significa andar com Jesus, servi-lo de todo o nosso coração. A igreja precisa andar vigilante, vigilante no que fala, vigilante até no que come, vigilante na vida, vigilante em todas as áreas, para que nós possamos estar dentro de um contexto do que Asaf nos apresenta aqui. Então, ele diz: quanto a mim, eu não vigiei. O nosso adversário, irmãos, está ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos estragar. E não é o fator de nós termos, uns têm muitos conhecimentos bíblicos, outros têm seminário, pós-graduação. Isso não quer dizer absolutamente nada. É importante, mas uma vida de oração, uma vida no Senhor e uma vida de vigilância, para que nós possamos andar com o nosso coração em paz. Precisamos vigiar, sim. Apocalipse 16, 15. Eu sei que Apocalipse 16, 15 tem um contexto, eu sei disso, mas eu queria ler com você, por favor. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como um ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda, vamos seguindo, as suas vestes, para que não ande nus e não se veja no dia da vergonha. Lógico que isso aqui está falando de uma outra questão, mas eu estou falando que a vigilância sempre foi um apontamento de Cristo para nós. A igreja precisa andar vigilante, a igreja precisa andar com os seus ouvidos atentos à vontade do Pai. A igreja precisa fazer isso. Então, Asaf, ele
abre o seu coração e diz: eu não vigiei. Por isso que nós já sabemos aonde Asaf vai parar. Quase que os seus pés se desviaram por falta de vigilância. E muitos de nós somos assim. Às vezes não vigiamos e entramos por caminhos que de fato e de verdade são tortuosos. Segundo, Asaf é tomado por um sentimento que rouba dele o que Deus estava construindo. A falta de vigilância, muitas das vezes, somos roubados nas nossas emoções, somos roubados naquilo que Deus está construindo na nossa vida. Provérbios 4, 23 vai declarar isso para nós, meus irmãos. Observem, por favor. Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarde o seu coração. Coração na Bíblia não está tratando especificamente de um órgão que bombeia sangue para o corpo. Está tratando de sentimentos, está tratando de desejos, está tratando de vontades. Sabe o que significa isso? Que quando nós não vigiamos, nós somos roubados. Isso sai do nosso coração. Aquilo que o Senhor está construindo é roubado. É roubado. Nós somos pegos com outros pensamentos, nós somos pegos com outras vontades, com outros desejos, por falta de vigilância, por falta de vigiar. Então, sobretudo, o que se deve guardar? Guarde o seu coração. Observemos o que temos visto, o que temos ouvido. Observemos tudo isso, meus irmãos. Sabe, às vezes somos tomados por sentimentos, mas isso é simplesmente por falta de vigilância. A gente fica muito tempo em muitas coisas que não enchem a nossa alma. A gente, não vou dizer perde, mas a gente investe muito tempo em coisas que vão nos alimentando de uma outra maneira. E precisamos nos alimentar do alto, como diz Paulo. Busquem as coisas do alto. Façam isso. O Salmo 119 diz: eu guardei a tua palavra para não pecar contra o Senhor. Guardar a palavra é estabelecer uma blindagem. Porque 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda palavra ela é inspirada por Deus, ela nos forma, ela nos conduz, ela aponta caminho para nós, ela faz com que nós cresçamos e venhamos a desenvolver a nossa fé. Então guarde a palavra, e sobretudo guarde o seu coração. Salmo 73, 3, Asaf declara dizendo, ele reconhece o seu pecado. O pecado de Asaf é a inveja. O pecado de Asaf é a inveja. A minha pergunta, meus irmãos, dentro disso tudo que a gente tem falado aqui, sabe, dentro do cuidado com a vigilância, dentro desse contexto que a gente precisa estar sempre atento, guardando a palavra para não perder aquilo que Deus tem construído, sabe o que acontece? O confessar o seu pecado, sabe, olhar aonde nós estamos errando, e reconhecer, acima de tudo, reconhecer aonde está o nosso pecado, aonde está o nosso erro. Eu sei que somos imperfeitos, ninguém aqui é perfeito, mas sempre existe uma coisa que muitas das vezes nos acompanha. Aqui ninguém é perfeito, eu sei disso.
Mas sempre tem alguma coisa que a gente pode tirar da nossa vida que está atrapalhando. Sempre tem alguma coisa que vai fazer com que nós melhoremos na presença do Senhor. Sempre há alguma coisa a observarmos que precisa ser retirado, que precisamos prestar atenção naquilo ali. Provérbios 28:13, nós já lemos. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. O processo para a cura e a restauração é o reconhecimento do nosso erro, é o reconhecimento do nosso pecado. Quando reconhecemos aonde está o nosso erro, nós podemos mudar. E Jesus Cristo quer nos ajudar a isso. O Espírito Santo nos guia na verdade. O Espírito Santo quer fazer com que nós acertemos os nossos caminhos. E o Espírito Santo quer fazer isso. Agora, eu preciso dizer, eu preciso falar, Senhor, o meu erro é esse. Se você tem um amigo, procure sua liderança. Se você tem alguém de confiança, porque, eu não digo aqui, por favor, mas a bem da verdade é que hoje você tem muita dificuldade de abrir o seu coração para determinadas pessoas. O correto era um ajudar o outro, um orar pelo outro, pegar na mão do outro com todas as debilidades, defeitos, problemáticas, e vamos caminhar juntos, vamos orar, eu vou te ajudar naquilo que você está vivendo. Por isso que é importante nós ficarmos atentos com quem nós abrimos o nosso coração. Com quem nós estamos abrindo, rasgando a nossa alma e derramando sobre essa pessoa. Será que ela está pronta para nos ajudar? Ou ela vai ser alguém que vai dar uma de Léo Dias no meio da igreja? Eu vou falar com o irmão, porque o irmão também vai ajudar, aí o outro também vai falar com outro irmão, que vai falar com outro irmão, daqui a pouco o problema está circulando na mesa de toda a casa da igreja, e aí a pessoa vai ficar mais sem graça do que qualquer outra coisa. Né? Você lembra daquele episódio? O profeta diz para o seu moço, vai lá e pergunte a ela se está tudo bem. Ele foi, perguntou, o que aquela mulher disse? Está tudo bem, vai tudo bem, fique tranquilo, relaxe. Por que ela fez isso? Logo em seguida, ela procura o profeta e abre o seu coração. Geazi não era a pessoa certa para ouvir naquele momento. E ela vai em quem deveria ir. E assim somos nós. Agora, uma coisa que eu queria dizer para os irmãos: Deus sempre colocará alguém com as mãos estendidas para nos ajudar. Amém? Deus sempre colocará alguém com as mãos estendidas para nos ajudar. Esse é o processo. 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos enganando e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Abrir o coração, confessar os pecados, é libertador. Principalmente quando nós temos uma pessoa que chora conosco e nos abraça. Tiago 5,16, e eu parto para o término, por favor. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Esse é o padrão. Mas como foi dito aqui, muitas das vezes
nós não conseguimos realizar isso. O certo era que isso acontecesse. A igreja madura, a igreja pronta e a igreja entendendo o seu propósito. Um ajudar o outro, um estender a mão sobre o outro e assim se cumprir. Do Salmo 73, do 4 ao 16, Asaf vai tratando das suas reclamações e das suas observações. O quanto ele estava observando lá fora, o quanto ele estava vendo aquilo que não deveria ver, e aí ele começa a citar algumas coisas relacionando-se àquilo que estava afetando ele, a inveja dele diante desse cenário. Qual era o cenário? Irmãos, com todo amor. Quem é que nunca passou por isso? De fazer uma pergunta para Jesus na sua intimidade e dizer assim: Senhor, esse Beltrano aí, ele não serve a outros deuses? Essa pessoa não tem nada contigo, mas olha a vida que essa pessoa vive. E olha a vida que eu estou vivendo. Olha a vida que eu levo e olha a vida que esse povo vive. E muitas das vezes, irmãos, isso traz indignação, que eu digo assim, essa indignação, ela na verdade, ela não é legítima não. A bem da verdade é que Asaf, ele nos aponta um caminho em dizer para nós: parem de olhar para os lugares que você não deve olhar. Pare de ficar observando a vida do outro na perspectiva e fazendo comparações com a sua própria vida. Pare de dizer que a grama do vizinho é melhor do que a sua. Fulano que não serve a Deus, mora lá na Barra da Tijuca. E eu, que sou cheio do Espírito Santo, eu moro na Curicica. Irmãos, em nome de Jesus, Asaf vai se afligindo com isso. Uma coisa interessante, ele cita até a saúde dos caras. Ele cita a prosperidade desse pessoal. Ou seja, o Asaf está perdidinho. Agora, irmãos, é possível que isso aconteça conosco também. Talvez não da forma com que aconteceu com Asaf, mas em outras áreas. Mas é possível. A igreja precisa estar atenta. A igreja precisa estar atenta. E no final, o Salmo 73, 17, Asaf diz assim: até que eu entrei nos átrios do Senhor. Até que eu entrei. Agora, irmãos, é possível alguém estar aqui dentro, servindo ao Deus vivo, cantando louvores a Ele, ofertando, envolvido na obra. É possível acontecer com a gente? É. Asaf não cuidava do templo? Asaf vivia dentro do templo. Asaf tinha sua vida toda dentro dessas questões. Mas por que ele se pega com essa inveja? Porque, primeiro ponto, ele está observando o que não era para observar. Olhando para onde não tinha que olhar. Vendo o que Deus não mandou ele ver. Deus não mandou ele ficar olhando para essas questões. São questões nossas, que nos afligem. São questões as quais, até que eu entrei nos átrios do Senhor. Ué, mas peraí, você não vivia lá dentro? Você conhece o crente girafa? Quem já ouviu falar no crente girafa? Alguém já ouviu falar? Não. O crente girafa é aquele que o corpo, ele está aqui dentro. Amém? Mas a cabeça dele não está aqui. Ó, a girafa, o corpinho dela está aqui, mas a cabeça sai e observa tudo.
Tudo. E nesse fator de observar tudo, ele esquece de observar o quê? Aonde ele está. Então a gente tem olhos para tudo, menos olhos para dizer assim: Deus, obrigado pela vida que eu tenho, pela casa que eu tenho, pela família que eu tenho, pela empresa que eu tenho. Obrigado, Jesus, porque tu morreu naquela cruz para me dar vida, e vida em abundância. Não é dinheiro, é vida. A vida não é dinheiro, é a abundância de vida. Então nós temos que olhar isso. Vamos melhorar? Temos que melhorar. Você que está jovem, vai fazer faculdade, vai estudar, vai ser alguém e vai estabelecer o reino de Deus nos hospitais, nos escritórios de direito, vai ser um juiz cheio do Espírito Santo, vai ser alguém para fazer a diferença no meio da sociedade. Mas antes de qualquer coisa, não façamos como Asaf, de olhar lá fora, nessas perspectivas, mas olhar para dentro e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Que a igreja de Jesus passe a prestar mais atenção no que Deus está fazendo, no que o vizinho está fazendo, no que Deus está construindo aqui, porque o que está lá é de lá, o daqui é nosso. Passemos a observar o que Deus está construindo.